Olá! Olha, na maioria das casas, bem ali, escondido, mas à vista de todos, existe um dispositivo de segurança que é simplesmente essencial. Pense nele como um verdadeiro anjo da guarda elétrico, que trabalha em silêncio para proteger vidas. Hoje a gente vai desvendar o que ele é, como funciona e por que é tão, mas tão crucial. Para começar, vamos falar de um perigo que, muitas vezes, a gente nem percebe: o risco de choque elétrico no nosso dia a dia. Então, a grande questão é essa. Numa instalação elétrica comum, o que é que de fato existe ali para proteger uma pessoa de um choque elétrico que pode ser grave? A resposta, olha, pode não ser o que a maioria das pessoas pensa. Vamos imaginar um cenário bem comum. Um fio se solta dentro de uma máquina de lavar e encosta na parte de metal. De repente, o aparelho inteiro está energizado. Isso é o que os técnicos chamam de choque por contato indireto. E é uma situação perigosamente comum. Agora, imagine usar qualquer aparelho elétrico em áreas com água, tipo cozinhas, banheiros. A água, como a gente sabe, é uma ótima condutora de eletricidade, o que multiplica e muito o risco de um acidente sério. É justamente para esses momentos que um herói silencioso entra em cena. E que herói é esse, afinal? Bom, é hora de apresentar o grande protagonista da nossa análise de hoje, o IDR. IDR, a sigla significa Interruptor Diferencial Residual. E a missão dele é uma só, bem clara: proteger a vida de pessoas e animais contra os efeitos de um choque elétrico. Ele faz isso desligando o circuito numa velocidade impressionante, numa fração de segundo. Certo, mas como ele funciona? O princípio é, na verdade, muito elegante e bem simples. Ele se baseia numa lei fundamental da física. Em um circuito elétrico funcionando direitinho, toda a corrente que vai para um aparelho tem que voltar com a mesma exata intensidade. O IDR é como se fosse um fiscal super rigoroso da eletricidade. Ele fica o tempo todo medindo a corrente que vai e a corrente que volta. Se os valores são iguais, tudo certo, ele não faz nada. Mas, se uma parte dessa corrente escapa do circuito, por exemplo, passando pelo corpo de uma pessoa, opa! Cria-se um desequilíbrio. O IDR percebe essa diferença minúscula e, pronto, desarma o circuito na hora. E esse tal escape tem um nome técnico. É a famosa fuga de corrente. É exatamente isso. A eletricidade acha um caminho alternativo para sair do circuito. E, infelizmente, esse caminho pode ser uma pessoa. É para detectar essa fuga que o IDR foi criado. Agora a gente chega num ponto que gera muita, mas muita confusão. Muita gente pensa, ué, mas o disjuntor já não faz isso? A resposta é um grande e sonoro não. Vamos entender a diferença. Então, o ponto principal é este, bem direto. O IDR protege pessoas contra choques. Já o disjuntor, ele protege a fiação e os equipamentos contra sobrecargas e curtos-circuitos. Um disjuntor comum não vai nem sentir a corrente baixinha de um choque elétrico. Uma corrente que, apesar de baixa, pode ser fatal para uma pessoa. Isso aqui ilustra perfeitamente a ideia. Eles não são concorrentes, eles se completam. Para uma instalação elétrica ser segura de verdade, ela precisa dos dois, trabalhando em equipe. O disjuntor cuida do patrimônio, dos equipamentos, e o IDR cuida da vida. Ok, então a gente já sabe que ele é super importante. Mas onde, exatamente, o IDR deve ser instalado? A norma brasileira, a NBR 5410, é bem clara sobre isso. O uso do IDR é obrigatório em circuitos de áreas molhadas ou áreas externas. Isso inclui chuveiros, tomadas da cozinha, da lavanderia, garagens. Basicamente, qualquer lugar onde a combinação de eletricidade e água cria um risco maior. Para a proteção de pessoas, a sensibilidade padrão do IDR é de 30 mA. Esse é o valor ideal. Ele é sensível o suficiente para desarmar antes que o choque seja fatal, mas não tão sensível a ponto de ficar desarmando à toa. A pessoa até pode sentir o tranco do choque, mas o IDR age em milissegundos para evitar o pior. Agora, existem também os modelos de 300 mA, que têm outra função. Eles não servem para proteger pessoas, mas sim para proteger equipamentos e evitar incêndios, principalmente na indústria. Eles detectam fugas de corrente maiores, que podem superaquecer a fiação e começar um fogo. Certo. Agora a gente chega na parte, talvez mais importante. Ter um IDR instalado é o primeiro passo, mas como saber se ele está realmente funcionando? E aqui vai um aviso muito, muito sério.
Esqueça qualquer ideia maluca ou perigosa de testar o IDR. A única forma segura e correta de verificar o funcionamento dele é usando o botão de teste que já vem no próprio aparelho. O procedimento é bem simples. É só ir até o quadro de distribuição de energia, com tudo ligado normalmente, localize o IDR e aperte um botãozinho de teste, que geralmente tem a letra T. Ao fazer isso, o aparelho simula uma pequena fuga de corrente. O que tem que acontecer? Ele tem que desarmar na hora, fazendo aquele clique. Se isso aconteceu, ótimo, o anjo da guarda está atento. Depois é só ligar de novo. O ideal é fazer esse teste a cada 6 meses. E a gente termina com essa reflexão. Proteção contra choque elétrico não é luxo, é uma necessidade. Então, vale a pena dar uma olhada no quadro de luz de casa. Verificar se esse pequeno herói está lá, a postos, porque esse é um dos passos mais importantes para garantir a segurança de todo mundo.